Bom, vamos ao tema de hoje. Atualmente há muitos sintomas que incomodam a população geral aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, até mesmo no Oriente, que está imitando a civilização ocidental. Aparecem problemas de estresse, de insônia, depressão, crise do pânico. Há também dor crônicas, fobias, baixa autoestima, baixa autoconfiança, enxaqueca e etc. Nós vamos falar hoje sobre um dos métodos de trabalhar com isso, para tentar curar essas patologias ou essa sintomatologia por intermédio do autoconhecimento. O Salute tem o prazer de receber aqui a Miriam Durante, que é psicoterapeuta e hipnóloga, que trabalha com autoconhecimento como instrumento de cura. Ela trabalha com psicoterapia breve, capaz, segundo ela, vamos questioná-la sobre isso, que a psicoterapia breve, inclusive incluindo a hipnose, é capaz de modificar o comportamento e aumentar as capacidades pessoais. Muito boa tarde, Miriam Durante, seja muito bem-vinda ao Salute, é um prazer recebê-la. Boa tarde, obrigada pelo convite. É verdade que a hipnose cura uma série de patologias, sobretudo essas bem modernas, como o estresse, a insônia, a depressão e a crise do pânico que assolam aí cada vez mais as estatísticas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo? Não, a hipnose não cura. A hipnose é uma técnica. Então, o que cura é todo um trabalho. São várias técnicas e a hipnose é uma dessas técnicas que te colocam em relaxamento. E você estando em relaxamento, você tem uma facilidade de falar muito melhor com o seu subconsciente, você vai mudando as crenças negativas que você tem, vai moldando, tirando os pensamentos negativos e colocando os positivos. Aí vai mudando. É como se fosse uma reprogramação. Uma reprogramação mental. E o que tem a ver a hipnose com a PNL, por exemplo, a programação neurolinguística, ou as técnicas, elas se somam, por exemplo, Miriam? A PNL, ela é um controle mental, mais ou menos, mas ela é de linguagem. E você tem a hipnose ericksoniana. E não existe só a hipnose ericksoniana, existe a hipnose clássica, condicionativa. E eu acabei criando uma abordagem minha. Eu sou formada nas 4 e acabei criando uma abordagem. Porque a hipnose ericksoniana, ela só fala por metáforas. Sim. Então, na minha opinião, ela atinge um certo tipo de pessoas. Ela não é muito abrangente, na minha opinião. Então, eu acabei criando uma outra abordagem. Explica um pouco melhor isso que eu não entendi. Como é que a hipnose ericksoniana, ela trabalha com metáforas e não atinge grande número de pessoas? Explica um pouco melhor porque eu não entendi isso. Todas as pessoas, porque assim, eu acho que cada pessoa, não importa se você e o seu irmão venham me procurar, vocês dois têm o mesmo problema, eu não vou tratar exatamente igual. E o que eu encontro na hipnose ericksoniana é isso, é muito assim, então você tem um pânico, eu vou tratar o pânico com esse tipo de tratamento. Como se fosse um protocolo? Exatamente, então eu acho que a clássica, você tem uma abordagem muito maior, porque você vai fazer o tratamento de acordo com a pessoa. E não aquele tratamento específico para ansiedade, para dor de cabeça, porque cada pessoa é diferente. Inclusive, ela traz uma resistência muito grande. Então, você precisa conhecer a pessoa, saber exatamente qual é o problema dela e tratar cada um de uma maneira. Eu vi pelo seu material que você teve a gentileza de trazer aqui, bastante interessante, um questionário, inclusive, que eu imagino que seja aplicado a cada pessoa que me procura. É a ficha do cliente, eu dou para todo mundo, para que ele preencha na casa dele, porque eu acho que se você for preencher junto comigo, você vai perder um tempo, porque ela é bem extensa. Então eu quero que a pessoa vá para casa, que fique sozinha, que preste atenção e que seja o mais sincera possível. E ali ela coloca, porque eu atendo as pessoas e fico 1h30 com ela. Só que às vezes, na hora que ela vai escrever, ela escreve de uma maneira diferente e você pega alguma coisa. Então, tudo isso acaba servindo para eu moldar que tipo de tratamento que eu vou utilizar. Então, você praticamente, pelo que eu pude entender, você não trabalha com protocolo, né? Trabalha com a hipnose um pouco mais clássica, que induz ao relaxamento, para conseguir chegar no núcleo neurotizante, vamos dizer dessa maneira,
de maneira que você possa modificar esse padrão, é isso? De uma maneira geral seria isso. Mais ou menos isso, A sintomatologia, vamos pegar, por exemplo, depressão. Ou, você falou que síndrome do pânico, ansiedade, depressão, toque. Tá. PMD também não? Maníaco depressivo, bipolar também? Bipolar. Então, vamos pegar um caso de crise do pânico, por exemplo, para a gente não se perder também na questão da sintomatologia. Normalmente costuma ter um padrão de comportamento, um padrão de trauma, algo que gere esse tipo de problema, esse tipo de sintoma. Você percebe isso no consultório? Não, o que acontece é que a pessoa que tem uma síndrome do pânico, ela está tendo uma vida muito agitada, ela está fazendo mais do que ela pode. E o pânico ele vem como um pare, ele manda você parar e refazer todo o seu trajeto. Ver aonde que está muito puxado para o seu corpo, porque chega uma hora que ele não aguenta. Chega uma hora que ele começa a falhar. E você começa a ter essas crises do pânico. E o grande problema é que você tem medo de ter uma nova crise. Então você tem que tratar com medicação, tratar com terapia. Como entra o meu trabalho? Meu trabalho entra com um relaxamento e com uma reprogramação mental, para que a pessoa pense um pouco diferente. Ela comece a pensar um pouco nela, encontrando pelo menos de 15 a 20 minutos por dia para se dedicar a um relaxamento, a uma mudança de atitude. E costuma ser muito breve esse tipo de tratamento, Miriam? Depende muito da pessoa e do motivo. Por exemplo, uma pessoa que me procura para parar de fumar. Eu sempre peço 10 sessões, mas nunca cheguei à 6ª sessão. Antes da 6ª sessão, a pessoa já parou de fumar, ela não... que vai parando de uma maneira gradual, não é da primeira vez, e ela para. Então, se esse é o problema, tudo bem. Um pânico, já na primeira sessão que você faz um relaxamento, você já sai melhor. E nas outras também. Então, mesmo que você não queira tomar remédio. Se você não quiser tomar um remédio, você vai ter que fazer mais relaxamentos, né? Mas você tem uma melhora muito grande. Porque todo o seu corpo começa a se acalmar. Você começa a perceber o que acontece com o seu corpo. E eu vou te ensinando a maneira de respirar, uma maneira que acalme o seu corpo e que você possa controlar. Quer dizer, na verdade, é o processo de autoconhecimento para que tenha todas as funções fisiológicas, biológicas, emocionais e mentais mais em harmonia, como o grande processo de equilíbrio, de harmonia, capaz de amenizar os sintomas. O autoconhecimento, ele entra como? Por exemplo, hoje em dia todo mundo faz muita ginástica, todo mundo lê muito, quer cuidar muito da aparência, mas a pessoa não se conhece. Quantas vezes eu atendo meninas de 16, 17 anos que são lindas, têm corpo lindo, mas elas se acham feias, elas não se conhecem, elas não têm a menor ideia do que elas gostam, do que não gosta. Então, o autoconhecimento é justamente com isso, para você se conhecer, saber exatamente o que você quer. O que você está falando é uma coisa muito séria, né, Miriam? A gente tem que repensar aí na civilização de uma maneira muito mais adequada. Sobretudo porque nunca tivemos tanta informação como hoje, né? Os meios de comunicação. Esse programa é visto aqui, Miriam, para você ter uma ideia, no Japão, tem gente no Japão que assiste, na Espanha, na Itália, um Franco, um colega terapeuta da Itália, a gente tivemos juntos no Recife, em seminários de medicina quântica e tal. Tem muitas pessoas da Itália, da Espanha, do Japão, aqui no Brasil, de Minas, do interior de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim. A comunicação hoje é praticamente instantânea e online o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que talvez o ser humano, mesmo com esse nível de comunicação tão abrangente, tão verticalizada, tão profunda, nunca teve tão doente. Ele se perdeu um pouco com tudo isso. Ele passou a ficar meio superficial. Então, primeiro que você vive correndo e você busca uma imagem que você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser perfeito, você não vai conseguir ser linda, você não vai conseguir ter um emprego perfeito, corpo, nada. Então, nós podemos ganhar algumas vezes, mas nem sempre.
E isso causa uma frustração muito grande na pessoa e ela não sabe administrar. Então, ao invés de se preocupar um pouquinho com o seu lado emocional, as pessoas estão mais preocupadas com o outro, com o sucesso, é ter, ao invés de ser. Dificilmente você acha alguém que se conhece, olha, o meu corpo está reagindo dessa maneira porque eu estou assim, então é melhor eu acalmar, sabe? A pessoa não se conhece, ela não procura uma meditação, ela não procura um yoga, alguma coisa. Ela está sempre à procura de alguém que vai dar uma solução mágica. Então você acha as pessoas irem para um centro de umbanda, para uma igreja, para todos os tipos de religiões, sempre procurando alguma coisa. E não é aí a resposta. Não é você. A resposta está dentro de você. Você ganhar uma confiança, é você se acreditar. A resposta está aí dentro, mas é muito difícil. É mais fácil você sair procurando a resposta na outra pessoa e está dentro de você. Então é uma questão de você se acalmar, trazer uma paz dentro de você, começar a se conhecer, aí fica bem mais fácil. Quanto tempo demora? Você falou que você fica 1h30 a primeira vez. A primeira vez. E as demais sessões? Uma hora. 1 hora. Existe um tempo de conversa e depois disso você faz um relaxamento, tem algum trabalho corporal? Não, existe um tempo. Quando a pessoa me procura, eu tenho essa 1h30 que eu quero conhecer tudo. Depois, a segunda vez que ela vem, ela já me traz o questionário. E aí, o que eu vou fazer? Eu sempre coloco a pessoa em relaxamento. E aí, na hora que a pessoa está em relaxamento, as ondas cerebrais caem para alfa. Quando ela está em alfa, é a hora que eu vou usar todos os condicionamentos que eu quero, baseado no que ela me colocou na ficha. E como é que você percebe que a pessoa está em alfa e como é que você faz essa reprogramação? Com fala, com palavras, como é que é isso? Sim, durante todo o tempo a pessoa não fala nada. A única pessoa que fala sou eu no relaxamento, né? E eu dou uma pedrinha para a pessoa mexer, justamente para ela se desligar um pouco. Porque a primeira vez que ela vem, ela fica, quem é essa pessoa? O que ela vai falar? O que vai acontecer? Entra um nervoso muito grande. Então, ela não consegue se soltar. Ela se preocupa com a pedra e você vai mexendo, você vai esquecendo o que eu estou falando. Há um desligamento neural, você não sente o seu corpo. Pelo movimento dos olhos, o movimento REM, pela maneira como a pessoa está, você vê se ela está relaxando ou não. Nessa hora eu coloco os condicionamentos, faço o relaxamento. Uma outra parte depois eu vou estudar a ficha e começo a regressão. Todas as pessoas que vão se tratar comigo eu faço a regressão, até o útero. Que importância tem a regressão no tratamento psicológico? Você tem um determinado trauma histórico, a grande maioria das pessoas todas têm, desde a infância, desde até a concepção, no útero, etc. e tal. O fato de você voltar para aquele ponto, o que de fato acontece no âmbito psicológico, no âmbito emocional, mental da pessoa? Tudo que acontece com você, desde o momento da sua concepção, você percebe. Se a sua mãe queria ficar grávida ou não, você como feto percebe. Se ela briga demais com o pai, você percebe. Se durante a gravidez ela teve vários problemas, o feto percebe. Ele percebe e vai sofrendo todas as influências disso. O seu parto, a maneira como foi feito, após o nascimento, vamos dizer, tudo que acontece com você, os condicionamentos que a sua mãe coloca, que o seu pai, a família inteira, a escola, tudo isso vai moldando a sua personalidade. Então, você já deve ter ouvido falar que as pessoas falam, não pode guardar ódio, rancor, limpe. Quantas pessoas conseguem? Você fala, não, eu não sinto raiva de ninguém. É muito difícil limpar. Foi por isso que eu busquei esse tratamento. Esse tratamento ajuda a pessoa. Eu faço uma regressão sem catarse, sem sofrimento. A pessoa regride ano a ano, limpando todo o negativo daquele ano. Então, tudo que tenha te magoado, vamos dizer, uma briga que você tenha com seu pai quando você era pequeno, aquilo te marcou tanto e hoje você tem um comportamento que você às vezes não entende, mas é pela influência daquela briga que você teve. Então, eu vou limpando ano a ano e você começa a sentir melhor. As pessoas que falam, eu não sonho, eu não lembro do meu sonho, conforme você vai fazendo essa limpeza, porque eu faço a primeira vez 4 anos e vou aumentando, até chegar a 10 anos.
Conforme você vai fazendo essa limpeza, a pessoa fica melhor, porque ela vai tirando todo o negativo. Quando você fala da limpeza, Miriam, você está se referindo a que processo prático, né? Essa limpeza, como é que ela é feita? No âmbito psicológico, a pessoa tem consciência ou ela está em alfa? Conta um pouco desse processo. Em alfa, você em hipnose, você está consciente. Só que assim, você escuta tudo que eu estou falando, você escuta a música que eu coloco, mas você fica num estado muito mais fácil de aceitar as coisas que eu falo. O alfa proporciona isso. Uhum. E eu pego e falo para você, vamos dizer, nós estamos em 2012, que tudo que tenha te acontecido ontem, vamos dizer, né? Tudo que te aconteceu ontem, se você brigou com alguém, você foi fechado no trânsito, qualquer coisa que tenha te magoado, irritado, você pega e joga fora. Vamos dizer, uma maneira, tá? Você joga fora, então você limpa aquilo, você não está guardando aquilo. Porque o grande problema é o que a gente guarda. Eu brigar com você agora, você não vai falar exatamente o que você gostaria de me falar, por várias razões, então você fala metade e metade você guarda. Isto que você guardou te faz um mal enorme. Então, esse meu tratamento é justamente para isso. Ensinar a pessoa a falar e limpar todas essas coisas que fazem mal. Então, mas como é que se limpa isso? Quer dizer, você falou que não tem a catarse. O Jung falava que o complexo é um núcleo dentro da memória, dentro do cérebro, mas que você precisava ir lá para você liberar aquele quanto de energia emocional que estava ali dentro. Uhum. Se caso não tem a catarse, você vai àquele momento, vem aquela memória, você traz aquela história de volta. Como é que limpa? Por que eu fiz sem a catarse? Acontece o seguinte, se você me procura, eu vou dar um exemplo de um paciente, tá? Ele me procurou porque ele tinha um cachorro de muitos anos e o cachorro morreu. E toda vez que ele entrava na casa e olhava para o lugar onde estava o cachorro, vinha aquele sofrimento, vinha toda aquela sensação. Ele começou a fazer a regressão comigo. O que acontece? E ele não falou nada. Porque se eu fizesse a regressão normal, vamos dizer, volte para aquele dia, o que te aconteceu, o que você sabe, ele já chegou sofrendo. Ele vai sofrer muito mais. Né? O que eu faço? Eu faço a regressão e a pessoa... Mas você já sabia o motivo nesse caso específico? Você sabia? Não. Você chega, vai ano a ano, né? Eu faço a regressão e você não fala uma palavra. Muitas vezes você acaba até dormindo. O sono fisiológico, o sono hipnótico, você pode ir para o sono fisiológico, tranquilamente. Porque você sente uma paz, um relaxamento tão grande que às vezes você dorme. Ou você desliga um pouco, você escuta e não escuta. Não me interessa. O seu subconsciente está escutando tudo, que é ele que me interessa. Então eu estou falando para ele pegar tudo que tenha magoado você naquele ano e jogado fora. Quase umas 2 sessões depois, ele chegou para mim e falou: Miriam, quando eu lembro do meu cachorro agora, eu não sinto mais aquilo. E é isso que eu quero. Eu não quero que você esqueça o fato. Eu quero que você esqueça o peso que vem com o fato. Ressignificar. Se eu ficasse, não coloque para fora, ia ser muito mais traumático. Então, o que eu faço? Eu faço até o útero, limpo. Quando termina, eu faço a regressão falada. Aí entra a parte falada, que a pessoa, se ela limpou tudo, maravilha. O que é limpar? Aqui é uma parte que quem tem pânico, quem tem angústia, quem tem ansiedade sabe. É um bolo que você tem e que você não sabe como limpar aquilo. Conforme você vai fazendo essa regressão, isso vai saindo. Então, mas eu ainda não entendi como é que você fala, o que você quer dizer quando você fala a gente faz a limpeza. O que é a limpeza? É ressignificar, é se desfazer desse conteúdo. Exatamente, foi o que eu te falei. Eu peço para a pessoa pegar tudo o que aconteceu durante aquele ano que tenha magoado ela. Pode ser pessoas, lugares, qualquer coisa. Qualquer fato que tenha magoado, machucado, incomodado durante todo aquele ano. Eu não falo no fato. Mesmo porque às vezes você tem ideia que uma briga te magoou e aquela briga não, uma outra coisa qualquer te magoa muito mais. Então eu estou falando para o seu subconsciente, eu estou pedindo para ele chegar aqui, onde você deixa guardar, retirar tudo que tenha te magoado e jogar fora. Assim, empiricamente, né, oniricamente, é isso? Exatamente. O seu subconsciente, não tem imagem nenhuma. Às vezes a pessoa nem está me escutando, mas o subconsciente dela está. E o subconsciente faz exatamente isso. Ele varre um ano da sua vida em 40 segundos.
Eu prefiro, às vezes, que a pessoa esteja o mais relaxado possível ou até dormindo. Porque se você estiver acordado, o teu consciente está muito presente. Então eu falo assim, pegue tudo que tenha te magoado em 2010. Automaticamente te vem algumas imagens. Então você fica, não, isso me magoou mais, aquela pessoa me magoou menos. Você se perde. Quando você está relaxado, é muito rápido. O teu subconsciente sabe exatamente o que te magoou, porque é ele que guarda. Então eu peço para ele pegar tudo, isso eu tenho uma linguagem certa, pegar tudo e fazer. E isso é um tratamento que eu faço há muito tempo e com muito resultado. É uma psicoterapia realmente breve, é isso? Realmente ela é breve. Mas só que foi uma abordagem que eu criei. E casos, por exemplo, você falou do cigarro. A gente estava debatendo aqui em São Paulo uma questão fundamental e importante da Cracolândia, dos dependentes de crack e tal. A gente parece que está vendo cenas de guerra, de mulambos percorrendo aí a Europa na Segunda Guerra. Uma coisa maluca que a gente vê na televisão por conta disso. E são pessoas doentes, são pessoas dependentes. Em relação ao cigarro e outras dependências de drogas um pouco mais pesadas, por exemplo, a cocaína ou o crack, ou, enfim, maconha, LSD, êxtase, enfim. Como é que você trabalha nas questões de dependência, por exemplo? Eu sempre trabalho dessa maneira. A mesma técnica? A mesma técnica. Só que cada pessoa é de um jeito diferente. Mas quando tem essa dependência neuroquímica, a situação não fica um pouco mais difícil de trabalhar? Não, primeiro que essa pessoa ela está passando com um psiquiatra e está pegando uma medicação, porque tem pessoas que resolvem a ansiedade, resolvem um pânico sem remédio, e tem pessoas que não. E tem pessoas que você pega, você faz um relaxamento em 2, 3 vezes e a pessoa sai daqui. Existe. Eu atendi pessoas com crise de pânico, atendi na hora da crise. Aí eu vou explicando um relaxamento para ela fazer sozinha, para que não crie uma dependência. Porque a minha intenção não é ficar, não é ter uma dependência. Então eu ensino como ela pode fazer um relaxamento em casa, como ela pode respirar para melhorar, para evitar a crise. Porque o grande medo do pânico é ter uma nova crise. Você passa a não confiar no seu corpo. Porque como você não sabe exatamente como o seu corpo vai reagir, o seu inimigo está dentro do seu corpo. Porque não é um inimigo fora. Você sente um medo tão grande, mas não tem nada fora te causando esse medo. O medo está aqui dentro. Então você passa a evitar lugares onde você teve pânico. Porque você vai associando, eu vou ter de novo, então eu evito aquele lugar. Se você não tomar um cuidado, isso vai se agravando tanto, vai virando uma coisa mais séria. Então, você tem que tirar a pessoa desse estado o mais rápido possível.